Inicialmente gostaria de manifestar a minha indignação em nome do Grupo de Trabalho de Monitoria dos Direitos Humanos em Angola pelo simples facto de não estarem presentes representantes do governo provincial da Huila, do CUNEN, melhor dizendo, representantes da administração municipal de Quanhama, quando se sabe que estamos ou estão em causa interesses ligados às comunidades da província do CUNEN. Isto pressupõe dizer que, em bom da verdade, não há qualquer tipo de interesse em escutarem aquelas que são as preocupações das comunidades que dirigem. Muito sinceramente, é simplesmente lamentável. Bem, mas isto não tira nem põe. O nosso trabalho é a luta pelos direitos humanos. Com ou sem participação dos órgãos decisórios, nós temos, nos termos da lei, a legislação, a legitimidade para realizar as nossas atividades. Diriam que não tomaram conhecimento, mas nós temos o protocolo, as cópias do documento que confirmam a recepção desses documentos. Mas, prontos, vamos continuar com a nossa atividade. A nossa palestra tem como tema o uso útil consuetudinário das terras pelas comunidades rurais e os impactos pela sua expropriação coerciva em Angola. E a verdade vos libertará. A segunda citação é de um político norte-americano muito famoso, de nome Martin Luther King, quando afirmava: para alguém ter inimigos, não é preciso declarar a guerra. Basta dizer o que pensa, já que a verdade dói para os hipócritas e insensíveis. A terceira citação é de um membro da comunidade de Kavango, município de Coroca, província do CUNEN, e eu cito: esta terra nos foi dada por Deus, não nos foi dada por nenhum homem. É muito curioso. Para dizer que estamos aqui não para criar inimigos, mas para dissertar um tema que, diga-se a bom da verdade, suscita muitos litígios e indiferenças em todo o território nacional e, particularmente, na província do CUNEN, porquanto denota-se claramente a inobservância de algumas cláusulas normativas que integram o ordenamento jurídico
de Angola, em vigor no nosso país, tais como a Lei 9/2004, Lei de Terras, o Decreto número 51/2004, de 23 de julho, norma legal que aborda a avaliação do impacto ambiental, e o Decreto-Lei número 16A/95, de 15 de dezembro, instrumento jurídico que define os procedimentos administrativos que devem ser observados a rigor pelos membros do Poder Executivo e seus subalternos. O mais curioso e constrangedor no meio de tudo isto é que não são os responsáveis do poder governativo no exercício, ou seja, são os responsáveis do poder governativo no exercício das suas funções que pautam, não poucas vezes, por procedimentos lesivos à dignidade, à integridade dos seus concidadãos. Esses governantes pensam que, pelo facto de eles serem responsáveis, eles são o Estado e, como tal, devem ser servidos, porquanto eles são servidores do povo, porque sem o povo o Estado não existe. Caríssimos e caríssimas participantes, fica bem explícito aqui e agora que as organizações genuinamente defensoras de direitos humanos em Angola, como é o caso das 18 organizações integrantes do Grupo de Trabalho de Monitoria dos Direitos Humanos que aqui representamos, não têm bandeira partidária. Repito, as 18 organizações do Grupo de Trabalho de Monitoria dos Direitos Humanos em Angola, que temos a gentileza de representar aqui, não têm bandeira partidária. Nós, a ACCEP, a título de exemplo, somos uma organização cristã. E o cristão não se compadece, muitas vezes, com a bandeira partidária. Às vezes. Não estou a dizer que sim. A bandeira das organizações de direitos humanos é a vida humana. A bandeira das organizações de direitos humanos é a dignidade da pessoa humana. Não importa se é da UNITA, se é do MPLA, se é da Casa CIE, se é do PRS, se é da FNLA. A nossa bandeira é a justiça social. O nosso objetivo é o cumprimento integral e imparcial das normas em torno dos direitos humanos em Angola. Por ironia do destino, quando exigimos o cumprimento das normas jurídico-legais estabelecidas, somos tidos como adversários, somos tidos como sendo da oposição, somos tidos como sendo instrumentos insurretos, entre outras designações pejorativas, porquanto o estatuto de insurreto deve ser adjudicado àquele que viola a lei e não àquele que exige o seu cumprimento. São estas, incrivelmente, as atribuições dolosas impostas aos ativistas de direitos humanos em Angola para coagi-los
à inoperatividade funcional. Os nomes pejorativos suprarreferenciados são igualmente atribuídos a todos os angolanos críticos e inconformados com determinadas atitudes procedimentais. Para melhor esmiuçarmos o nosso tema de debate, importa-nos evidenciar os seguintes questionamentos. Quando é que estamos perante o uso útil, consuetudinário das terras? Estamos perante o uso útil, consuetudinário das terras, quando as comunidades, a título costumeiro, usam os espaços territoriais à sua volta para a prática de atividades úteis que permitam a sua sobrevivência. Essas atividades são várias, entre as quais podemos destacar a pastorícia, a agricultura, a pesca, a apicultura, a fitoterapia, entre outras. Como é que as comunidades rurais usam as suas terras? O uso das terras pelas comunidades rurais depende, em grande medida, do seu contexto. A história do mundo revela que foram as terras que sempre garantiram a sobrevivência das comunidades. Aliás, outra coisa não se podia esperar. É através das lavras, criação de gado, como bois, cabras, ovelhas, cavalos, etc., que as comunidades sempre sobreviveram. Hoje, apesar do modernismo mundial, não devemos ignorar o modus vivendi consuetudinário das comunidades rurais, razão pela qual as Nações Unidas têm uma comissão específica que trata da proteção das minorias étnico-linguísticas e culturais em todo o mundo. No nosso caso concreto, cá no Cunene, denotamos uma riqueza etnocultural sui generis, na medida em que são visíveis as variantes étnicas, como os Ovahimba, os Ovahumbi, os Ovandonguena, os Ovaquenhama, entre outros. Como se repartem as comunidades rurais? Esta pergunta, esta repartição, ocorre em todo o mundo, não é só em Angola. Temos experiência do Brasil, temos experiência do Quênia, temos experiência da África do Sul, da Namíbia, da República Democrática do Congo, enfim, do Senegal. A história é a mesma. O cenário é o mesmo. Para além das suas variantes etnolinguísticas e culturais, em Angola, há comunidades rurais que se dedicam exclusivamente às atividades agrícolas. Há comunidades rurais que se dedicam exclusivamente às atividades pastoris. Há comunidades rurais que se dedicam às duas atividades em simultâneo, a agricultura e a pastorícia. Nisto, as comunidades que se dedicam à atividade agropastoril necessitam de maior dimensão territorial comparadas com aquelas que se dedicam exclusivamente às atividades agrícolas. Ato contínuo, os governantes devem saber que não é possível as comunidades pastoris viverem confinadas numa aldeia, porquanto precisam de grandes extensões de terra para alimentar os seus rebanhos. Daí a necessidade de se fazer um estudo minucioso
envolvendo as próprias comunidades, não apenas as autoridades tradicionais, mas todos os membros das comunidades, para se evitar litígios endógenos, intracomunitários ou entre as próprias comunidades e os litígios exógenos entre as comunidades e os expropriantes. Quais são os impactos quando se observa uma expropriação coerciva de terras comunitárias? Quando falamos dos impactos, caríssimos participantes, estamos a falar dos efeitos perniciosos e efeitos, obviamente, plausíveis. Mas nós temos dois tipos de expropriações. As expropriações lícitas e as expropriações ilícitas. As expropriações lícitas são aquelas cujos procedimentos se configuram de conformidade com os preceitos legais previstos nos artigos 7º, 15º, número 3 da Constituição da República de Angola, conjugados com os artigos 1º e seguintes da Resolução 37/2009 da Assembleia Nacional, os artigos 23, números 1 e 2, 37º, números 1, 3 e 5, 51º, números 1 e 2, 66º, número 1, a linha B da Lei 9/2004, de 9 de dezembro, Lei de Terras, os artigos 4º, a linha B e 10º da Lei número 5/98, de 19 de junho, Lei de Bases do Ambiente, os artigos 1º, a linhas A, B, C e D, e 3º do Decreto-Lei número 59/2007, de 13 de junho, que aborda matéria sobre licenciamento ambiental. Em via de regra, a licitude ou legitimidade da implementação de qualquer projeto resultante da expropriação das terras comunitárias só se observa se as comunidades ou as famílias afetadas terem anuído pacificamente a expropriação. Os impactos da expropriação ilícita, porque coerciva, das terras comunitárias, são sempre, grosso modo, perniciosos, não só para as famílias afetadas. Porque, a linha A, as pessoas perdem a sua autoestima. A linha B, perdem confiança nos seus governantes. A linha C, cria um espírito de resistência e ou de revolta. A linha D, as pessoas tornam-se vulneráveis porque ficam sem os seus quingos, sem as suas terras férteis, sem pasto para o gado, entre outras consequências. A linha E, as pessoas ficam completamente desesperadas e frustradas e
com isso, propensas para o cometimento de crimes. A linha F, há muita probabilidade de surgimento de doenças cardiovasculares por causa do impacto do seu desalojamento coercivo. A linha G aumenta o nível de pobreza e de desnutrição comunitária. A linha H, os desalojamentos coercivos têm tendência de fazer emigrar para os centros urbanos à procura de empregos precários e, não, na ausência desses empregos, pautam pelos assaltos para poderem sobreviver. A linha I, por pressão psicológica, as pessoas podem tornar-se dementes. A linha J, as pessoas deficientes, idosas e viúvas facilmente encontram a morte por desamparo. Enfim, poderíamos citar aqui variadíssimos exemplos, impactos negativos da usurpação coerciva das terras em Angola. Em conclusão, em Angola, a diversificação da economia está a criar transtornos e conflitos graves. Há assalto coercivo das terras comunitárias, em desacato às normas legais instituídas. Quando eu me refiro a assalto coercivo, significa que a usurpação das terras envolve, inclusive, órgãos policiais para atender interesses não públicos, mas privados. É curioso, caríssimos amigos. A ocupação das margens dos rios para fins privados, impedindo inclusive o acesso das comunidades à água. Este cenário está a acontecer na Huila, no Cunene, em Malães, no Cubango, nas Lundas Norte e Sul, em Luanda, entre outras províncias do país. E os protagonistas destas usurpações são, grosso modo, aqueles membros do Executivo que se aproveitam do artigo 15º, número 1 da Constituição, que considera a terra como sendo propriedade originária do Estado. Esses membros têm a convicção de que eles são o Estado. Para aqueles que assim pensam, devem, a priori, saber que o Estado é posterior às comunidades, ou seja, as comunidades já existiam muito antes do surgimento do Estado. Daí podemos fazer a colação com aquele pronunciamento do membro comunitário quando afirmava que a terra nos foi dada por Deus. São as comunidades que fazem surgir o Estado e não o Estado que fez surgir as comunidades. Repito, são as comunidades que fizeram surgir o Estado e não o Estado que fez surgir as comunidades. Fique bem sublinhado. Daí a razão da existência de 2 ditames
intrinsecamente ligados. O ditame grego que diz democracia. E este ditame, ou seja, daí a razão da existência de dois ditames intrinsecamente ligados. O ditame grego, democracia, e o ditame jurídico latino, pacta sunt servanda. O primeiro significa poder do povo. Porque eis a razão, porque existe o Estado, porque existe o Executivo. Quem legitima esses dois poderes? Existem três poderes: o poder legislativo, o poder executivo e o poder judicial. E quem legitima esses poderes é o povo, através das urnas. Então o povo não pode ser ignorado nas suas preocupações cotidianas, em detrimento dos interesses individuais de quem quer que seja. O segundo significa que quando se assume um pacto, este pacto deve ser cumprido. Entre o povo e os seus representantes do executivo ou do governo, existe um pacto. Não podemos e não devemos ignorar esse pressuposto jurídico-legal. O povo legitima o poder e o poder deve atender os interesses do povo. E não o povo legitimar o poder e o poder agir de forma perniciosa contra aquele que o legitimou ao poder. Em síntese, estamos diante de uma situação em que o povo legitima os representantes do poder através das urnas e estes têm o compromisso de atender os desejos mais nobres do povo, porque entre o Estado e o povo e os desejos mais nobres do povo, porque entre o Estado e o povo, que é o conjunto das comunidades, existe um pacto. Quando os representantes escolhidos pelo povo violam o pacto assumido, surgem os conflitos de interesses. São esses os conflitos que hoje estamos a viver um pouco por todo este país que se chama Angola e mais concretamente na região do Kavango, município do Coroca, província do Cunene, onde foram detidos arbitrariamente 6 cidadãos. Esses cidadãos foram detidos por agentes da Polícia Nacional ao serviço de um projeto privado. É muito curioso, porque até a polícia já desempenha a função de securities em projetos privados. Tudo só para coagir o desalojamento coercivo das comunidades. Os 6 cidadãos haviam sido detidos e tratados cruelmente por terem proposto a paralisação dos trabalhos na devastação das terras no Kavango, enquanto se aguardava pela resposta da missiva endereçada à Sua Excelência, Senhor Presidente da República. Estes cidadãos, tratados cruelmente, só foram postos em liberdade depois de termos feito as intervenções que se impunham junto do representante do Ministério Público do Xangongo, capital do município de Ombaja, a quem
muito gentilmente agradecemos por ter cumprido com o seu dever jurisdicional com lisura, transparência e imparcialidade. Caríssimos amigos e concidadãos, foi motivo de detenção desobediência à obra aprovada pelo governo. Até hoje, não sabemos em que moldura penal está tipificado este crime. A não ser que façamos colação dos crimes atípicos à moldura penal. Mesmo depois de termos abordado o assunto com a delegação mandatada por Sua Excelência, Sr. Presidente da República, salvo erro, no dia 25, 24, 25 e 26 de julho, quer dizer, um mês passado, o gerente do projeto do Cavango teve a ousadia de desafiar tudo e todos, ao afirmar no dia 5 de agosto, essa última sexta-feira, que a devastação vai continuar porque as comunidades são culpadas por não aceitarem retirar-se. Caros concidadãos, vamos refletir bem se é para isso que nós existimos. Se nós, enquanto ativistas de direitos humanos, devemos aplaudir posicionamentos desta índole, esta atitude contraria flagrantemente as orientações deixadas pela delegação da Casa Civil do Presidente da República de Angola. Até a responsabilidade presidencial está em causa por um gestor. A idoneidade presidencial fica em causa por ambição desmedida, porque estão em causa ambições pecuniárias, ambições de natureza econômica ou financeira. Intentou-se uma ação de providência cautelar junto do Tribunal Provincial do Cunene, mas denotamos a falta de celeridade processual. E enquanto o Tribunal Provincial do Cunene não se pronuncia, significa que implícita ou explicitamente está legitimada a devastação das terras comunitárias. Para terminar, em nome do Grupo de Trabalho de Monitoria dos Direitos Humanos em Angola e em meu nome pessoal, manifestamos a nossa indignação por todos os procedimentos que visam a usurpação coerciva das terras comunitárias em Angola e particularmente na província do Cunene, já que tais atitudes põem em causa a dignidade, a sobrevivência, a estabilidade, os direitos, as liberdades, as garantias dos nossos concidadãos, já que esses pressupostos legais estão consagrados na Constituição da República de Angola. Pautemos pelo diálogo e pela negociação. Caríssimos governantes,
Não pautemos pela coercibilidade procedimental, caríssimos governantes. Evitemos coação material e psicológica, caríssimos governantes. Não façamos aos outros o que não gostaríamos que alguém nos fizesse. Porque são esses procedimentos que criam litígios de toda a natureza. E quando esses litígios surgem, não pautam pelo recurso jurídico-legal, pautam por atribuir nomes pejorativos, porque aquele cidadão é da oposição, porque aquele cidadão é da UNITA, aquele cidadão é opositor, como se esses cidadãos não fossem cidadãos angolanos. Vamos ser honestos, vamos ser humildes, porque o diálogo faz bem. Mesmo dentro de uma casa, quando o pai, por tudo e por nada, quer bater o filho revolta-se. E é impresumível o comportamento deste filho para com o pai. A título de exemplo, temos o futebol. Numa casa, que nós podemos fazer a colação da casa com a República de Angola. Alguns são do Petro de Luanda, outros são do Libolo, outros são do 1º de agosto. Mas existe harmonia. Esses procedimentos que visam silenciar os críticos não são procedimentos, diga-se a bom da verdade, agradáveis. São procedimentos que separam, que coagem ao ódio, encoragem o ódio. E este ódio é o que não queremos em pleno século XXI. Num século que a priori deveríamos trabalhar todos, mas absolutamente todos, para o bem-estar de todas as comunidades. Ninguém pode dizer que não saiu da comunidade. Ninguém. Evitemos pensar que quando falamos de comunidade, estamos a falar única e exclusivamente de comunidades rurais. Comunidades é conjunto de famílias. Por isso é que há separação entre comunidades urbanas e comunidades rurais. Quem, em bom da verdade, não precisa de serviços das comunidades rurais? Quem? Quem é que não consome carne aqui? Quem é que não consome couve? Quem é que não consome feijão? Todos os dias nós precisamos de serviços comunitários para a nossa própria sobrevivência. Logo, não podemos considerar as comunidades como sendo uma ilicitude na sua sobrevivência ou na sua existência. Caríssimos, eu termino por aqui. Estou disponível para quaisquer questionamentos que eventualmente pretendam fazer, para respondermos eventuais inquietações que possam surgir. Tenho dito, muito obrigado pela vossa prestimosa atenção e quaisquer dúvidas ou inquietações que eventualmente queiram apresentar, estou disponível para tal. Muito obrigado.